noite. Agradeço aos organizadores e especialmente ao Nelson. Tive o prazer de conhecer em uma banca recentemente. Falando um pouco da minha formação, eu me formei na FAUSP em 91, onde eu fiz mestrado, concluí em 99. Já trabalhando o tema da desconstrução em arquitetura. Fui orientado pelo saudoso Guedes, Joaquim Guedes. E no doutorado eu acabei indo para a filosofia, porque a ideia era trabalhar menos os aspectos estético-formais da arquitetura e mais as questões conceituais da desconstrução associada à arquitetura. Então, essa interface do pensamento desconstrucionista, né, vinculado ao pós-estruturalismo francês e à arquitetura, e como isso reverberava na arquitetura. Então, acabei migrando para a filosofia e concluí, sob orientação da professora Leila Perrone e Moisés, em 2005. E, recentemente, nos últimos 2 anos, eu desenvolvi um pós-doutorado em Paris, num laboratório, o GERFAL, que é um laboratório de pesquisa em filosofia e arquitetura urbana, coordenado por uma filósofa, ex-aluna de Deleuze, Gilles Deleuze, Chris Younes. Ela coordena esse laboratório e foi uma experiência bastante interessante. O doutorado e esse trabalho lá, desenvolvido durante esses 2 anos, idas e vindas, culminou em um livro que eu publiquei o ano passado, Arquitetura dos Entre Lugares, no final do ano passado. Então, o que eu vou tentar aqui é uma visada um pouco abstrata em relação a isso que está sendo proposto. Uma tentativa de um exercício reflexivo, inclusive um projeto, que eu vou terminar mostrando um projeto, mas é um projeto conceitual. Então é uma experiência um convite a uma experiência reflexiva e, quiçá, perplexiva, talvez. Eu achei interessante se nós falamos de história, talvez estejamos falando de rastros, né? Aquilo que não mais ainda está lá, né? E o que significa isso? Esse não mais ainda está lá. Para os pós-estruturalistas é um exercício bastante interessante, principalmente para o Derrida. Esse exercício de trazer, né, em evidência, colocar em evidência aquilo que está por trás, né, ou encoberto pelo mais visível, né? Mas presente. Presente se faz presente, talvez numa dimensão invisível, mas como isso pode ser trabalhado para além do visível, né? E eu começaria pelos termos aqui do próprio evento. Vou me debruçar sobre eles, e um fragmento que eu extraí do próprio texto sobre o conceito do evento. Então, me pareceu bastante interessante e instigante esse título, ZL, Vórtice. E aqui o tema específico desse nosso encontro, trajetórias. Eu extraí esse fragmento porque, de alguma forma, expressa o que eu pretendo discutir com vocês. Essa paisagem em movimento acelerado é o lugar da emergência de novos fenômenos e práticas sociais. Eu achei interessante a presença da palavra novos, e mais de uma vez. Novos fenômenos e práticas sociais, de novos arranjos produtivos e urbanos, de novos dispositivos tecnológicos. O vórtice é onde a reinvenção da cidade pode acontecer.
O novo talvez seja esse futuro, né? De novo recorrendo ao pensamento derridiano, esse avenir. Para os pós-estruturalistas não existe o presente, né? Se eu já falo, já é um passado, esse instante já é um passado, cada instante já é um passado, existe um futuro e um passado, não existe o presente. E eu já estou considerando isso como nós estamos aqui vivendo esse passado. E o que pode, então, vir a partir disso que já está colocado e que foi colocado, inclusive, pelo próprio evento? O próprio título já é muito sugestivo, né? E esse fragmento me interessou bastante justamente porque me fez pensar sobre o que poderia ser esse porvir, né? Esse novos como esse futuro, como aquilo que chega, né? Como aquilo que pode chegar, o vir a ser. Trajetórias... De que trajeto nós podemos tratar? É a trajetória do ZL, da ZL, mas o que seria ZL? Que não está colocado. Está colocado como ZL. O que poderia ser ZL? Além das representações que nós já temos em relação a esse quase apelido, ZL. Vórtice. Vórtice sugere algo, é um movimento muito preciso, né, de fora em direção a um centro, né? Então existe uma trajetória definida num vórtice, né? Um vórtice já pressupõe uma trajetória. É aquilo que vem de fora e num turbilhão, num processo de turbilhamento, né, vai em direção a um centro, um fulcro. Mas será que esse avenir, isso que chega, tem uma trajetória definida, pré-definida? Né? Seria possível pensar numa trajetória em direção a algo incerto e não em direção a um centro? Né? Essa trajetória poderia ser um lançamento, ao invés da convergência, do movimento de convergência em direção a um centro, a um ponto fulcral? Trajetórias, de quais trajetos, então, falamos? De novo, esse título ZL Vórtice. ZL, essa liberdade que foi me dada, ou nos foi dada pela própria abreviação ZL, talvez, sim, a Zona Leste, né, dado o diagrama. Porém, esse diagrama que acompanha o título do evento é um diagrama que não é a Zona Leste, né? A Zona Leste vai muito além daquele diagrama. Talvez, então, uma zona limítrofe, onde há limites ali colocados, limites em relação a quê? Uma zona limiar, né? Uma zona limiar, talvez da passagem de alguma coisa para uma outra coisa desconhecida, um lançamento, um lançar adiante, né? Ou uma zona de liames, talvez, uma zona de articulações, né? Articulações para além daquilo que está colocado, além do diagrama. Eu achei interessante pensar no vórtex como um córtex. Inclusive, a imagem de um córtex também não deixa de ser um vórtex. Mas mais, talvez, importante para mim do que uma trajetória definida seja essa miríade de conexões, né, de articulações que existem num córtex, né? Inclusive, a seção de um córtex cerebral lembra muito o diagrama do vórtex.
E é interessante porque no córtex o lugar dessa permanente é o lugar da permanente desconstrução das representações simbólicas, porque é justamente na parte mais periférica, né, o vórtex, na parte mais periférica do cérebro é onde se constituem as nossas representações e onde essas representações são destruídas pelo que vem de fora. Então, me interessa explorar nesse vórtice, nessa zona limiar, talvez, de limites, uma zona limítrofe entre uma coisa e outra, né, esse impulso, esse lançamento, né, o projétil, né, esse projétil, projectile, que é esse lançamento onde o mais importante talvez não seja o alvo, mas o próprio lançamento. Não o alvo a ser atingido, um alvo pré-definido, mas o próprio lançamento, sujeito a desvios, inclusive, no meio do caminho. Mas é esse impulso. Se nós voltarmos a falar da Zona Leste, da ZL como Zona Leste, me parece que a gente tem já há algum tempo trabalhado a Zona Leste como algo deficiente, né, com deficiências ou insuficiências. E é preciso levar algo para a Zona Leste, né. Essa periferia desabastecida, então é importante levar algo na direção, né, essa ideia de na direção da Zona Leste. E se pensássemos não na Zona Leste como algo ainda frágil, né, onde é preciso levar algo para a Zona Leste, mas algo a partir da Zona Leste. Inverter talvez essa trajetória, né? Não essa trajetória com o alvo sendo a Zona Leste, mas a partir da Zona Leste. De novo, o lançamento. Essa ideia não de algo que vai atingir a Zona Leste como objetivo, mas lançar questões a partir da Zona Leste. Toda a periferia é centro de algo. Claro que todo pensamento exige um recorte, né? E nesse exercício de pensar essa zona de limites, do limiar, né, limítrofe, me interessou, e aí é o interesse, esse impulso de novo, né, é o ser entre, o inter-être, o inter, esse impulso, né, a ideia de... me interessou muito essa área, que é a área do Parque Ecológico e USP Zona Leste, que não deixa de ser também uma zona limítrofe, né? Uma zona periférica, considerando o diagrama proposto, mas talvez central, considerando um outro recorte. Um pouco como provocação, em que medida a USP Leste ainda também permanece como um satélite em relação à USP, uma subsidiária, né? Algo que já nasce, né, como algo periférico em relação à USP, né? Onde há, inclusive, um sobrenome, a USP Leste. Essa USP que nasce como talvez um complemento, né, alguns cursos que visam apenas complementar a USP. E a gente tem visto, inclusive, notícias, né, de deficiências ligadas à USP Leste, o corpo docente, a fragilidade de alguns cursos,
né? Então, o que é isso? Que é algo que nasce, né, com, talvez caracterizado já como algo periférico? Eu coloquei alguns cursos, eu sei que esses cursos, a própria USP Leste está em expansão, ela vai criar alguns cursos, mas pelos cursos a gente consegue perceber o perfil, né, da USP Leste. E em uma apresentação anterior, eu não tinha esses dados, eu coloquei esses dados a partir da apresentação, a semana passada, eu não me lembro o nome da pessoa que apresentou os dados sobre o Parque Ecológico GT, mas me impressionou essa área disponível do parque, 15 milhões de metros quadrados, uma estimativa dita por ele, né, uma estimativa de 50 mil pessoas em fins de semana, 360 mil pessoas ao mês. São números que me impressionaram em relação ao parque ecológico. Então, essa disponibilidade de área e essa concentração humana nessa área, quer dizer, o que significa isso como força de um porvir urbano, né, coletivo? Então, eu imaginei essa USP como talvez o centro de algo. Esse lugar que se torna o centro e, a partir daí, né, há o lançamento de algumas questões bastante prementes e importantes na atualidade, como esse polo tecnológico, mas talvez não um polo tecnológico formado por FATECs e ETECs, como o que imaginam em Itaquera, mas um polo ecológico de pesquisas, né, relacionadas à alta tecnologia. O que seria essa tecnologia? Como nós poderíamos pensar essa tecnologia? E eu trago um pensamento heideggeriano muito interessante, que foi quando ele diz esse momento da passagem do moinho de vento para a represa, né? O moinho de vento como a produção do necessário, aquilo que pela tecnologia, a produção do necessário que é consumido, né, naquele instante. E ao contrário da represa, que pressupõe abundância, reserva, né, acúmulo. Inclusive, ele está falando aí de uma nova lógica, um novo momento do próprio capital. Né? O que significa essa evolução tecnológica? Né? Essa passagem do moinho de vento para a represa. Então, me interessa pensar, né, os rastros ligados à própria tecnologia. Como trabalhar a tecnologia? O que significa a tecnologia hoje? O que pode significar? Né? Talvez não a tecnologia do design, do encantamento, da sedução, que nos impede de ver além, que nos impede de interrogar a própria tecnologia, né, os limites do suporte tecnológico. Né? Não simplesmente usar, né, e se encantar, mas interrogar permanentemente os limites do próprio suporte tecnológico. Então, esse suporte tecnológico sugerido seria um suporte tecnológico nessa combinação entre USP e o Parque Ecológico reterritorializante. Talvez pudesse ser o início de uma reterritorialização daquela área, a partir daquela área, da conjugação daqueles territórios, né, iniciar um novo entendimento da tecnologia, dos limites da tecnologia, do suporte tecnológico. Biomassa e hidrogênio têm sido duas questões bastante importantes ligadas à tecnologia. A gente sabe que o hidrogênio tem sido... é muito difícil isolá-lo como elemento, mas é o elemento mais abundante na natureza, em função da cobertura vegetal, da superfície terrestre. Né? Então, há uma busca incessante pelo isolamento desse elemento, porque dizem que o hidrogênio será a principal fonte de energia no futuro. Né? Porém, isso requer uma cobertura vegetal, né, significativa. O que poderiam ser essas experiências, né, desenvolvidas ali, a partir da USP, a partir daquele centro, né, transformá-lo num centro de fato, né, onde houvesse uma pesquisa de ponta, né, em relação a isso.
ou mesmo cursos que não precisam estar restritos ao interior, porque o interior é o lugar das áreas disponíveis, né? Exalc, por exemplo. Por que não, em São Paulo mesmo, né, esses centros de estudo, né, ligados à agricultura intensiva, a pragas urbanas, um estudo de pragas urbanas, né? Por que isso precisa ser sempre levado a cidades do interior? Porque o interior é sinônimo, né, de pesquisas ligadas à terra, né? E gostaria de apresentar, por fim, um exercício projetual, não posso me esquecer que sou arquiteto, a programação de um suporte social, porque me interessou muito aquele fragmento extraído do texto, o que seriam essas possíveis novas relações sociais, né, uma sociabilidade por vir, essa alteridade em relação aos próprios sócios, né, a partir da tecnologia, da própria tecnologia, né. Se interrogada em seus limites. Gramé, a programação de um suporte programa, ao meu ver, o exercício do gramé, do grama, que é articulação. Essencialmente, a programação de um suporte, a construção de um suporte, seja ele arquitetônico, social, urbano, está vinculado ao trabalho da articulação, tão caro ao pensamento derridiano, que é o grama, né? A gramatologia. O grama é articulação, né? Então, o desafio está em articular, muitas vezes, aquilo que não parece articulável. Por isso que eu chamo de uma articulação suplementar, e não aquilo que vem para completar o que está faltando, mas o exercício desse lançamento, é um projétil, né? É um lançar, sem um objetivo. O suporte é o lugar das suposições. Esse foi um trabalho, né, que eu desenvolvi, acho que alguns de vocês conhecem, a partir de uma experiência incrível que eu tomei contato, do Garrido, uma academia de boxe embaixo de um viaduto, onde eu vi uma biblioteca, e esse, para mim, se tornou o exercício do suporte, da construção de uma situação suplementar, né? Um lugar de suposições outras, impensáveis num lugar como esse. O que seria esse suporte, esse lugar das suposições outras? Isso é só um exemplo. Eu acabei desenvolvendo um projeto a pedido dele, nós tentamos implementá-lo através da prefeitura, mas não foi possível. Mas eu queria chegar aqui. Nesse exercício do grama, da articulação, me encanta a Marquise, sempre me encantou, sempre foi um tema para mim, a Marquise de Ibirapuera, esse espaço da incondicionalidade, da hospitalidade incondicional, né? Um local que é do exercício, da academia, das bikes, e, ao mesmo tempo, divagando sobre o exercício do liame, dessa zona de liames, de articulações, o que poderia vir, né, como lugar de uma sociabilidade a partir da tecnologia e desses liames, associado... Opa. Então, junto com o elemento Marquise, né, o lugar do exercício, o lugar do esporte, o lugar do fazer livre, dessa liberdade. Nós sabemos que essas academias são povoadas de pessoas atrás de exercícios físicos, né, hoje mais do que nunca. E essa bicicleta fixa me interessa, acho que tem um pouco a ver com o trabalho do Lucas. E o dínamo, que são esses dispositivos que produzem energia a partir, né, do movimento. Então, essa combinação, há uma tentativa aqui da construção de um suporte, né, arquitetônico, nesse trabalho do liame, a partir desse trabalho do liame, da articulação desses elementos que não parecem complementares, né? Não parecem complementares. A sombra, né, o suporte arquitetônico, esse desejo do exercício pelo exercício, e esses elementos, esses dispositivos tecnológicos, hoje capazes de produzir energia.
E a ideia, talvez, isso é um projeto conceitual, de uma grande sombra no parque ecológico, dada a disponibilidade de área, onde a marquise seria, aqui a ideia de construir um suporte, mas esse suporte é a construção do comum. Porque essas bicicletas fixas, sob essa sombra, produziriam energia, a marquise poderia se transformar numa bateria, uma imensa bateria, uma marquise de 300 metros de extensão naquele parque. E essas bicicletas fixas produziriam energia e essa marquise bateria poderia alimentar laptops, celulares. Então, o usufruto a partir do exercício, a partir do desejo do exercício que todos sabemos que existe. E como isso, esse exercício, esse trabalho comum do desejo do exercício, né, alimentando, quer dizer, produzindo energia e o compartilhamento, né, desse lugar. Então, essa marquise, uma marquise energética, e a produção dessa energia, né, essa infinidade de bicicletas fixas, essa academia coletiva no parque, né, que poderia alimentar até uma tela de cinema. Eu vi numa exposição sobre energia em Roma, lá no Maxi, há pouco tempo, 2 pessoas pedalando e conseguiram alimentar uma tela de televisão, 2 pessoas pedalando. Então, o filme que passava na tela era movido, aquela energia movida por 2 pessoas pedalando. Então, o que seria essa infinidade de pessoas produzindo ali energia? Eu já acabei. E aqui só uma planta, mostrando como é que seriam essas bancadas e as bicicletas entre elas, essas estações de... Então, esse espaço coletivo onde esse desejo, né, do exercício do movimento produziria essa energia e um lugar do compartilhamento, um compartilhamento incondicional, né, disso que seria produzido. E é isso. Obrigado.